Solicito o primeiro secretário que faça a chamada regimental. Não, você tem que incomodar, eu não. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Geumires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond Pina. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Messias Carvalho da Silva presente. Vereador Ruriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada do número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus e solicito a todos os vereadores de assistência que se fiquem de pé para o Constituinte o hino nacional.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa o livro de registro para o uso da tribuna no pequeno expediente e no grande expediente que se encerra após a leitura da pauta. Só para informar para os colegas vereadores que com a reforma do regimento interno mudou o roteiro da mesa em termos de inscrição para uso da tribuna. Então nós temos o pequeno expediente, então, que é de 5 minutos, e do grande expediente, que é de 15 minutos. Uma folha, Genilson. Messias, lê a pauta, Messias. Lê a pauta. Tá pro Carlinhos para pegar. Lê a pauta, por favor. Solicito. Já vai. Senhores vereadores, considerando que o livro de inscrição de oradores não se encontra na mesa ainda, os senhores poderão manifestar a primeira secretaria e a gente vai estabelecendo uma ordem de uso da tribuna. Os 5 minutos é para a discussão da matéria que está na pauta. E os 15 minutos para tema livre. E ainda, havendo ordem do dia, se tiver tempo estabelecido no regimento de 90 minutos, se ainda houver tempo, também na ordem do dia, por solicitação de vereador, a primeira secretaria poderá ser utilizado para explicações pessoais mais 5 minutos. Ou seja, no todo, o vereador poderá utilizar, se houver tempo, 5, 15 e mais 5. Entendido? Já. Felipe que gosta. Na verdade, a mudança é apenas que antes eram 10 minutos para discutir matéria, agora são 5. Antes, porém, queria registrar a presença de todos, né, os amigos aqui na assistência, nosso jornalista também do Primeira Hora, Eduardo, e o nosso ex-vereador, eterno vereador, até porque foi um dos primeiros vereadores do nosso município, nosso querido Valmirzinho da Raza, que eu tive o prazer e o privilégio de tê-lo também nessa plenária comigo, negócio de embate aqui de muito bacana. Para nós é um motivo de muita alegria estar contigo aqui, Valmir, porque você tem história na cidade, desde o início ainda da lei orgânica, enfim, regimento interno, um dos primeiros vereadores do município. Seja bem-vindo, irmão. Jefinho também, nosso suplente de Genilson, está na assistência. Nosso Jeco também teve 2 anos aí de passagem bacana também nessa casa aqui, filho do nosso saudoso, querido e eterno Jajaia. Pauta para a sessão extraordinária do dia 8 de janeiro de 2015, às 10 horas, expediente. Eleição para a composição das comissões permanentes para o biênio 2015-2016. Projeto de resolução de número 1 de 2015, promovente mesa diretora, ementa dispõe sobre alterar a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Armação dos Búzios e da outras providências. Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Algum orador para o grande expediente? Se quiser, se manifeste. Temos inscritos para o uso... No final. Para o uso dos 15 minutos, os vereadores Genilson Drummond de Pina e Lohan Silveira. Pela ordem, quem foi o primeiro? Genilson Drummond de Vereador Pina. Genilson, à sua disposição o microfone. Durante 15 minutos, no grande expediente. Isso? É agora? Sim, é porque, na verdade, com a mudança, então, mudou o roteiro. Então, o vereador tem mais ainda 5 minutos na parte final ainda. Então, ele tem um pequeno expediente, grande expediente e tem no final de 5 minutos. Vossa Excelência está vindo com muita notícia, eu acredito que 5 minutos é muito pouco para Vossa Excelência. Senhor presidente, demais vereadores, meu cordial bom dia. Retornando da condição de secretário de obras, onde fiquei 2 anos, fui convidado para compor
o quadro de secretários pelo prefeito, o qual eu agradeço. Registrar a presença novamente do sempre vereador Valmir, vereador Jefferson de Jajá, ao qual eu agradeço por ter ficado esses 2 anos. Fico triste pela saída dele, porque é sempre um momento difícil. Tudo na vida tem início, meio e fim, mas quando chega ao fim, em tudo, às vezes é um pouco doloroso, a pessoa às vezes não estava preparada, mas eu vinha conversando com o Jefferson há muito tempo e já era previsto, já havia conversado com o prefeito também, que ficaria apenas 2 anos, e assim o fiz, os 2 anos. E muitas pessoas me perguntavam por que eu aceitei a condição de sair de vereador e assumir a Secretaria de Obras. E realmente é uma preocupação do eleitor, porque a gente ouve muito o eleitor cobrar, é uma cobrança justa e devida, que votou no candidato para que ele o representasse na condição de vereador. Mas a minha explicação ela é muito simples. Eu acho que primeiro um desejo, uma vontade de realizar, de poder realmente fazer. E aqui nós temos o vereador Henrique, o vereador Messias, que tiveram a oportunidade de atuar no executivo na condição de secretário e que fizeram um belíssimo trabalho e puderam ali conhecer a dificuldade de um secretário que tem que seguir as normas, aquilo que foi determinado pelo prefeito, embora às vezes tenha também uma flexibilidade ali para ele fazer uma coisa ou outra, e poder conhecer como funciona o executivo na condição de secretário. Porque eu já vi vários vereadores, inclusive eu também dou a mão à palmatória, a gente vir aqui à tribuna e reclamar de um determinado setor, de uma determinada secretaria, e sem ter o conhecimento de como realmente funciona, da dificuldade. É lógico que o vereador está aqui para isso, cabe a ele, o papel dele é fiscalizar também o executivo, mas eu já vi muitas injustiças serem cometidas aqui, cobrando do secretário, muitas das vezes, aquilo que o próprio vereador deixou de fazer. Por exemplo, o orçamento teve aqui agora, foi votado, o prefeito, junto com o seu quadro, deliberou aquilo que seria prioridade, no entendimento deles, para o município, para o funcionamento de 2015, e foram elencadas ali as prioridades, e depois ele veio à Câmara, e aí então os vereadores tiveram a oportunidade de poder mudar alguma coisa. Aquilo que são cobrados no dia a dia pela população, nos bairros, pelas comunidades, e ali ele teve a oportunidade de mudar uma coisa ou outra. Só para que fique claro, o que eu estou dizendo não é falando ou mal ou bem de A ou B. Colocando as dificuldades que muitas das vezes aqui na Casa Legislativa é a hora de corrigir e que depois o vereador acaba cobrando do secretário aquilo que ele mesmo deixou de fazer. E aí teve a oportunidade. Então foi colocado. Fechado o orçamento, é dado um percentual de remanejamento, que isso pode ser mudado posteriormente, mas que, dependendo da condição, o prefeito tem que submeter novamente à Casa Legislativa, o que pode acontecer. Mas aí, por exemplo, não foi colocado a construção de uma praça num bairro tal. Não foi colocado pelo prefeito, eu estou dando um exemplo, não foi colocado pelo prefeito, e nenhum vereador também apontou essa necessidade. Aí depois, a população cobra, aí eu já estou falando isso porque eu já vi isso, e algumas vezes também fui injusto com alguns secretários também, reconheço. Não nesse sentido de estar cobrando por não ter feito uma coisa ou outra, mas por cobrar uma coisa que quando você conhece, você vê que a coisa é diferente, a dificuldade do secretário é diferente, porque ele não depende exclusivamente dele, ele depende daquilo que é apontado pelo prefeito. E aí a gente vê o vereador vir aqui
Mas o prefeito não fez a praça do bairro tal. Mas ele teve a oportunidade de colocar no orçamento a construção da praça tal. Ele teve a oportunidade, mas não tem exames. Ele teve a oportunidade de colocar mais recursos para fazer o exame. Ele teve a oportunidade e não colocou. Nós tivemos o orçamento, na maioria dele foi concluído. Aquilo que os vereadores até deixar registrado aqui, que embora alguns itens não foram concluídos, vereador, eu vou colocar aqui, a maioria, acredito que 80% daquilo que foi emenda dos vereadores, dessa vez foi realmente, pela primeira vez. No governo Toninho não foi, no governo Mirim não foi. Todas as emendas dos vereadores, elas eram suprimidas. Foram retiradas, não foi feito nada. O vereador indicava uma praça, o vereador indicava tal coisa e era cortado. Não foi feito nada nos governos anteriores. E agora, o prefeito falou para mim, secretário, vamos cumprir tudo que foi proposta dos vereadores dentro do possível. E, se não me falha a memória, e é uma obra super importante, os vereadores colocaram, inclusive, o vereador Henrique Gomes, presidente, agora é vereador, à época colocou uma emenda para fazer o valão e a outra de 100 braças, que totalizava 6 milhões e meio. Então, ficou a obra das bombas, que já está sendo executada, tanto daqui quanto uma segunda que vai ligar para Tucuns, e a obra dos 5 milhões, por problemas, acredito eu, financeiro, e também, segundo o prefeito, uma promessa do governador, que irá fazer como um todo, ali em 100 braças, essa parte acabou não sendo feita. Não sendo feita não por vontade minha, porque a minha vontade era fazer, porque a gente sabe que se houver uma chuva, vai ter problemas, e talvez eu não sei o tempo que vai ser liberado isso pelo governador para que consiga se fazer. Estamos fazendo Vieira Câmara, Celeste da Costa, que liga ali ao Porto da Barra, que vai ser uma obra que, acredito eu, vai solucionar o problema dos moradores daquele bairro. É uma obra que foi feita num projeto que já tinha sido feito anteriormente por empresa capacitada, que tem um conhecimento técnico, com a aprovação da Prolagos também. Não foi feito nada de forma aleatória, a gente vê muitos questionamentos, que aquilo ali vai ter problema, isso e tal, mas são equipes especializadas que fizeram o projeto, e eu tenho certeza, eu espero que o intuito é esse, que dê certo. E aí, voltando, a vontade de executar, de fazer, me levou para o executivo para fazer isso. Porque hoje o município está mais politizado, ou está politizado, as pessoas se interessam, têm um conhecimento maior, mas talvez, há um tempo atrás, na época até que o nosso nobre colega vereador Valmir foi vereador, e até há pouco tempo também, e até hoje, você vai em algum bairro, o vereador chega e, Gugu, por que você não faz uma quadra aqui? Tal, Uriel, por que você não faz um... Tal? Então, acaba confundindo qual é a prerrogativa do vereador, qual é a função do vereador, que é de legislar, que é de fiscalizar o executivo e também o legislativo, né, que ele tem essa prerrogativa de fiscalizar os dois. E a gente, então, pôde fazer essas obras, que o vereador é cobrado, e que eu fui cobrado durante 8 anos, vim aqui, apontava a necessidade de fazer a quadra Paulo Freire, eu apontei por 8 anos consecutivos, vereador Valmir. Eu ia na escola fazer uma visita, encontrava com um aluno na rua, vereador, faz a quadra Paulo Freire, pelo amor de Deus, a maioria das escolas tem a quadra e a Paulo Freire não tem. E aí eu tive a oportunidade, o que eu ficava pedindo aqui, solicitação, indicação,
colocava no orçamento e não fazia a quadra. E eu tive a oportunidade, foi a primeira obra que nós fizemos, que nem estava previsto. Falei, prefeito, vamos fazer a quadra Paulo Freire. E fizemos a quadra Paulo Freire, ficou belíssima. Quando você chega lá, você vê o sorriso estampado na garotada, que tem a oportunidade de ter um espaço ali, não só para fazer uma atividade física, mas também para jogar bola, para se divertir, jogar um basquete, um vôlei, alguma coisa. Então, só para justificar, tivemos a oportunidade de fazer entre as ruas que concluímos e a que estão em andamento, que deve finalizar em mais um mês e meio aí deve estar finalizando, quase 30 ruas. E eu vou trazer aqui, na primeira ou na segunda sessão, a gente está preparando o antes e o depois, vou trazer para mostrar no telão aqui, as obras que nós fizemos, é lógico que com a ajuda do prefeito, que deu essa abertura para que a gente fizesse nessa parceria, e mostrar aqui o que nós fizemos. Foram quase 30 ruas, entre reformas e novas praças, foram quase 8 praças. E muita gente, a divulgação, eu sempre falo para ele lá, que está muito pouco a divulgação dessas coisas que a maioria da população não sabe. E eu vou trazer aqui, e algumas pessoas vão ficar, caramba, mas foi feito tudo isso? E realmente foi feito muita coisa. São 3 quadras cobertas nas escolas, no Emídio, no João Guelo e na Iulina. São 3 quadras cobertas. 28 pontos de ônibus. Celeste da Costa, Vieira Câmara, tudo aquilo ali que está fazendo esse trabalho de drenagem. Enfim, são várias obras que eu, antes, na condição de vereador ao longo de 8 anos, como, repito, só pude pedir ao prefeito, através de indicação, colocar no orçamento, mas, infelizmente, não tive o prazer de poder chegar para o eleitor e dizer assim, olha, isso aqui tem a minha assinatura, eu ajudei, eu fui responsável, eu tive uma pequena parcela de contribuição para que isso aqui fosse executado, que fosse feito. E hoje a gente pode falar isso, pode ir nos bairros, bairro da Boa Vista, que está sendo feito lá com a ajuda do governo do estado, pavimentando 6,5 km de asfalto, todo o bairro Boa Vista, com iluminação, com 2 praças, a Praça da Juventude, a Praça do Idoso, creche. Para informar a Vossa Excelência que você tem 2 minutos para finalizar o discurso. Obrigado, presidente. E aí, tivemos essa oportunidade. E agora, 2 anos, foi o que nós combinamos, me sinto no dever cumprido. É lógico que a gente sai sempre com o sentimento, em qualquer trabalho, em qualquer condição, você sempre acha que podia fazer um pouco mais, mas eu tenho certeza que esse pouco a mais que não foi feito, não foi por falta de vontade minha, foi por vontade alheia e, infelizmente, a gente acabou não conseguindo fazer, como foi esse caso de Sem Braço ali, que ficou a cargo aí de conseguir isso aí com o governador e para esse ano está conseguindo fazer. Então, retornando à Câmara, para esses 2 anos aí, vamos estar aqui, o prefeito me fez o convite para aceitar a liderança do governo, o qual aceitamos quando estava o vereador Uriel, e vamos trabalhar como sempre trabalhamos. Quem me conhece sabe que eu fui aguerrido quando era governo, junto com o Toninho Branco, quando votei aqui contra a taxa de iluminação pública, por não entender, e eu sempre falava aqui, não que eu seja contra a taxa de iluminação pública, mas da maneira como foi colocada, sem que tivesse a iluminação para a população, sem que tivesse o serviço prestado, eu não achava justo que a população pagasse por um serviço que não estivesse recebendo. É preciso colocar que muitas vezes, quando é colocada a taxa de iluminação, mas ele não pode olhar só à frente da sua casa, porque a taxa de iluminação ela é como um todo, ele vai na Rua das Pedras, ele vai em tal lugar e ele está recebendo a iluminação, é lógico, mas também à frente de sua casa, à frente de sua residência, eu acredito que ele tenha que estar recebendo essa iluminação para que seja justo a cobrança. E vou continuar, fui também dentro da oposição, sempre aguerrido, sempre lutando pelos interesses da população, e não vai ser diferente agora mesmo, estando na liderança. Eu acho que a gente vai estar sempre aqui primando por aquilo que é de interesse da população.
Obrigado. Questão de ordem, senhor. Muito obrigado, vereador Genilson. Até para nível de esclarecimento, não sei se é a mudança do regimento, mas a liderança de governo tem 20 minutos. Não sei que na mudança do regimento, né, não é 15. No caso, o vereador Genilson teria mais 5 minutos de uso da palavra. Bem observado por Vossa Excelência, até porque, se o vereador quiser também concluir mais 5 minutos, fica à vontade, realmente passou despercebido, era a emoção da chegada dele, talvez eu devo ter, mas se Vossa Excelência quiser, continua com os 5 minutos mais ainda necessário. Eu agradeço, vereador, mas acho que me dou por satisfeito e a gente vai, na primeira ou na segunda sessão, na oportunidade, a gente vai apresentar o trabalho e aí, então, usaria os 20 minutos, porque a gente vai precisar de um tempo maior para mostrar aí o que foi feito. Obrigado pela compreensão de Vossa Excelência. Me Pela ordem. permite uma questão de ordem, senhor presidente? Pois não, vereador Messias. Apenas para que tudo fique registrado devidamente, a mudança ou a indicação de liderança de governo ou de bancada tem que ser oficialmente formalizado junto à presidência da casa. Mas já foi. Já foi? Já chegou por parte do prefeito à presidência? Já foi lido na última sessão. Então retiro o que falei. Está ficando bonito aqui, vamos lá. Pela ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia, internautas. De igual forma, eu quero registrar a presença de todos, obviamente, mas um carinho especial pelo nosso vereador Jefferson, uma pessoa que tem um carinho de amizade, de adolescência, homem da Rasa, nosso editor-chefe do jornal Primeira Hora, Eduardo Borghetti. Senhor presidente, ainda não assimilei muito bem o cronograma aí das inscrições, mas isso obviamente é com o tempo. Mas pegando um gancho do que foi falado aqui e algumas coisas que a gente tem visto na cidade, principalmente final de ano, e assunto debatido. A gente viu nesse final de ano algo que a gente sempre aborda na cidade. A gente tem visto nos últimos verões, alta temporada, problemas repetitivos, e eu falo muito isso aqui na Câmara, independente de André, de Mirinho, de Toninho, de quem quer que seja, de uma união de pensamentos, de esforços, de discussões, de debates em torno da cidade. São 19 anos onde a cada verão, a cada chuva, a gente volta a essa tribuna, a gente fica nas ruas, falando, discutindo, propondo, e a gente não consegue avançar. O vereador Messias aborda com frequência aqui a necessidade, e o empresariado da cidade solicita e clama isso já há algum tempo, para que tenhamos definitivamente dentro da cidade um estudo de capacidade de absorção, né, de recebermos todos esses turistas. Quais são as medidas que nós temos que tomar? Sociedade, governo, vereador, associações, um caos. Um caos. Quais são as soluções? Não dá mais para nós pensarmos em soluções paliativas, decidindo no dia 20 de dezembro o que vai ser implantado no dia 27 de dezembro, no dia 28 de dezembro. Seja em trânsito, seja em iluminação pública, seja na limpeza da cidade, seja na segurança da cidade. E aí eu acho que cabe a todos nós, vereadores, junto ao governo, sim, junto às autoridades, Polícia Militar, por que não falar do abastecimento d'água, onde São José, já há 2 semanas, e ontem liguei para Prolago, sem abastecimento
de água. Então, é uma reflexão. Na verdade, é uma reflexão que eu quero abordar aqui nessa casa, quanto aí eu volto à agenda positiva, volto para a agenda de prioridade que o município precisa traçar a longo prazo. Não dá mais para a gente ficar discutindo aqui os últimos 19 anos, porque nós vamos ficar mais 19 se nós não tivermos traçado para a nossa cidade um projeto de cidade, independente de governo. Queria deixar isso para essa reflexão. Atrelado a isso, senhor presidente, estaremos votando hoje, e fiz uma análise aqui, da estrutura da Câmara, onde Vossa Excelência já entra, e todos sabem das divergências que tivemos por conta da composição da mesa, algo explícito, mas quero de antemão desejar muita sorte ao seu mandato, e acho que já inicia com o pé direito quando a Câmara já caminha por um equilíbrio financeiro. Estou falando isso porque nós temos acompanhamos isso na posse dos vários governadores, e é fato. O país, em 2015, passará, já estamos passando, mas irá ser pior, uma recessão. Nós temos que cortar na carne. E o Poder Executivo, de armação dos búzios, precisa refletir, e muito, nos gastos públicos, com o pessoal, dos contratos, porque senão a conta não vai fechar. A conta não vai fechar em 2015. Então, eu acho que é uma reflexão que deve ser feita por parte do Poder Executivo. O Legislativo já sai na frente nessa questão, porque eu vejo, pelo que nós temos acompanhado, problemas em 2015. E aí, isso tudo que digo agora está atrelado à necessidade de estabelecer as prioridades. Por exemplo, Rodrigo Hollenberg, governador do Distrito Federal, decidiu que não haverá carnaval no Distrito Federal, por conta do que encontrou à frente do governo, mas também traçando prioridades. E aí, quando eu falo da agenda positiva, de traçar prioridades, traçar aquilo que é importante para a população, para a cidade, nós temos que refletir. Não estou dizendo para não fazer o carnaval, não. Eu acho que pode ser feito o carnaval, inclusive a moda antiga, que era muito mais charmoso e convidativo aos nossos turistas. Mas que esses cortes nos gastos públicos sejam realizados. Senhor presidente, vejo na votação das comissões o meu nome à frente da Comissão de Orçamento e Finanças. Vossa Excelência ontem me falou sobre isso. Eu quero agradecer a confiança dos vereadores, porque com toda a turbulência que é discutir o orçamento, com toda a complexidade que é discutir o orçamento, nós conseguimos, eu estou falando nós, a Câmara conseguiu avançar nas discussões com a sociedade. Com a sociedade, o que é mais importante nisso tudo. A sociedade organizada tem participado, isso é uma prova real, quer participar mais das decisões, não só do que passa na Câmara, obviamente, mas principalmente por parte do Poder Executivo. Nós avançamos, a Câmara avançou nas discussões com a sociedade quando, o vereador Genilson acaba de abordar um pouco sobre isso aqui, quando tivemos, e é verdade, que pela primeira vez na história do município, as emendas dos vereadores se transformando e realizando obras apontadas pela sociedade, como é a situação de drenagem através de bombeamento de alta potência em 100 braças. Não é a solução, mas é um avanço. É um avanço. Não é a solução. Isso nos deixa temerosos aí quando a gente vê esse sol aí escaldante em Búzios, porque todos nós sabemos que atrás desse sol escaldante, muitas das vezes, e graças a Deus até agora não veio, uma tromba d'água. Nos deixa contente quando vimos em 2014 a reforma da Escola Eulina.
nos deixa contente, através das emendas, em 2014, a drenagem da Celeste da Costa, da Vieira Câmara, da Rua da Linguiça, da Rua Trindade. Nos deixa contente, e ontem a Luciana Passos, representante da AMA São José, nos felicita a esta casa com a pavimentação e drenagem da Rua E no loteamento Pórtico de Búzios, como a Rua Amélia em Bahia Formosa, como algumas ruas na Ferradura, como a Praça da Brava, discutível o local, mas eu acho que é um avanço, com a participação da sociedade ali, né? Não deixaremos, eu tenho absoluta certeza disso, que maus elementos rondem ali, até porque a comunidade, os moradores da Rua da Brava são aguerridos, participativos, e há uma união em torno daquela comunidade, daquela rua, né? Por que não destacar aqui que os recursos da PAI foram carimbados por esta casa? Eu estou falando isso não para vislumbrar mérito, eu estou falando isso para destacar da importância definitiva da participação popular na comissão mista de orçamento, que agora mudou, comissão de orçamento e finanças, mas com a participação, a ajuda e a responsabilidade de cada vereador. Isso é muito importante e eu quero agradecer a confiança depositada à frente dessa comissão, agora com o vereador Gelmires, que muito tem contribuído através da sua assessoria, e o vereador Messias, que também sempre nos ajuda no encaminhamento da matéria. Finalizando, senhor presidente, algumas das vezes eu vim dessa tribuna cobrar soluções junto à Secretaria de Serviços Públicos e também à Secretaria de Ordem Pública em relação ao nosso hospital, ao tráfego em frente ao nosso hospital, ao nosso Detran e ainda na entrada do bairro de Tucões. Ontem começou ali a instalar ali alguns quebra-molas. Importante, porque era inadmissível que nós, à frente daquele hospital onde saem gestantes, pessoas, muitas das vezes com a perna quebrada, ou com o neném no colo, e sem nenhuma informação acerca de diminuição de velocidade, informando do hospital. E ontem, com esse quebra-mola, acredito que as coisas comecem a dar uma amenizada nos problemas que a gente tem encontrado nesse trecho. Finalizando, quero dizer que hoje estarei com a secretária Deise. Estou amedrontado, embora a secretária tenha pessoalmente o meu voto de confiança, porque o que nós vimos na educação, com o senhor Cláudio Mendonça à frente, muito nos preocupou e vários embates nós tivemos aqui nessa casa. Primeiro, quanto à nossa capacidade de atendermos aos nossos alunos nesse início de ano. Isso muito nos preocupa. Afinal de contas, não conseguimos construir, vereador Genilson. Acredito que para o ano que vem, inevitavelmente será, né, a necessidade de construção de escola. Esse ano. Segundo, a questão do processo seletivo, da contratação dos profissionais, para que tenhamos, no início do ano letivo, esses profissionais dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. Terceira questão das instalações. Apontamos um relatório para a secretária ano passado, onde vimos uma série de situações, como a escola de Sem Braças, a escola Lídia Sherman em Bahia Formosa. Talvez, quem sabe, o governo não possa destinar recursos que seria para o carnaval, por exemplo, para a instalação de ar-condicionados dentro da escola Pereira Neves, dentro da escola Lídia Sherman. E aí eu volto à questão das prioridades, que a Câmara tem apontado, porém não executa. E isso, às vezes, é usado contra nós, vereadores. Muitas das vezes é usado contra nós, vereadores, porque uma vez implantado, uma vez inserido no orçamento, muitas das vezes procuram dizer que o vereador colocou a emenda, mas não correu atrás para a implantação. Não cabe ao vereador. Excelência, que falta 2 minutos para finalizar o discurso. Estarei concluindo, senhor presidente.
Então, vou estar com a secretária hoje, quero ouvir dela qual é o planejamento, qual é a proposta para o ano letivo, qual é a perspectiva, a solução definitiva da questão dos professores nos preocupa, e muito, né, para que os nossos alunos não sejam prejudicados. Na saúde, temos acompanhado. Eu poderia vir nessa tribuna falar muito mal da saúde. Muito mal da saúde. Acho que tem os problemas. Acho que tem os problemas. Precisamos apoiar, precisamos ajudar e dar condições, porque eu entendo, e eu falo isso desde 2009, não estou falando isso agora não, tá? Eu estou falando isso desde 2009. Eu entendo que dentro da saúde requer uma cooperação dos médicos, dos enfermeiros, dos administradores, da secretária, para que a gente dê uma solução. Afinal de contas, eu volto a repetir o que falei na última sessão extraordinária de 2014. Nós teremos, em saúde e educação, mais da metade do orçamento público. Na saúde e na educação, nós teremos aproximadamente 106, 107 milhões de reais. Esperamos que esses recursos sejam suficientes, através de uma gestão eficiente, para promover à população serviços de qualidade. O governo André, nesses 2 anos, já teve a sua cota de acertos, não posso dizer que errou tudo, e as suas cotas de erros. Acho que não cabe mais. Já disse, não tenho compromisso com o governo, não tenho compromisso com o doutor André, mas eu quero que o governo acerte, porque independente de estar aqui ou não, eu vivo dessa cidade. E esperamos, queremos que esses serviços de qualidade, que ações do governo sejam eficazes para a melhoria de qualidade da população. Muito obrigado, senhor presidente. São essas as minhas palavras aí no grande expediente. Quero agradecer ao eminente vereador Lohan com relação à nova estrutura. Muito obrigado pelas suas palavras, tendo em visto que Vossa Excelência tem acompanhado a evolução aqui na casa. E dizer que as comissões, eu tenho falado que nós vamos fazer uma agenda de audiências públicas de todas as comissões mensal e apontar para o governo as necessidades com a discussão com a sociedade. Vamos realmente intensificar essa forma de fazer política e de fazer cobrança no nosso município. Pela ordem, o vereador Felipe do Nascimento Lopes, líder do PDT, Vossa Excelência dispõe de 20 minutos para o seu discurso brilhante nessa manhã. Vamos lá. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, bom dia, nossos internautas. Nesta primeira sessão, extraordinária, nós recebemos aí o vereador Genilson, novo líder do governo, as palavras do vereador Lohan, são palavras que, de fato, vêm retratando algumas realidades, mas nós começamos este ano tendo esperança. Vamos ter esperança de que o governo esse ano vai tomar juízo. Vamos ter esperança de que o prefeito vai ter um lapso de consciência e vai fazer alguma coisa que mude para melhor a realidade da população buziana. Vereador Genilson, Vossa Excelência está 2 anos fora da Câmara. Se eu fosse atualizar Vossa Excelência do que acontece politicamente na cidade, Vossa Excelência vai ficar espantado. Porque às vezes o secretário vai para o mundo dele e ele fica concentrado ali, no mundo dele. Mas aqui a realidade da população é outra. Nós tivemos muitos embates e muitas reclamações.
E Vossa Excelência, como voltando agora como líder do governo, terá a oportunidade até de se defender, vereador. Porque nós tivemos aqui embates até, inclusive, em relação a obras públicas, né, que Vossa Excelência esteve ali na frente. Mas a cidade, na área da saúde, na área da educação, está caótica. Uma mulher grávida, ela passa 9 meses e não consegue fazer uma ultrassom aqui nessa cidade. São muitas, não são poucas não. Eu não sei se o negócio resolveu, mas é assim que está a realidade aqui em Búzios. E nós, como Câmara, nós colocamos o recurso para os exames, nós colocamos o recurso lá para as obras, nós colocamos o recurso para a educação, porque nós temos que colocar. Mesmo não acreditando que o recurso vai chegar a quem de direito, que é o povo, esta Câmara aqui nunca negou nada ao prefeito. Se a administração pública está caótica, se o governo André tem mais de 70% de rejeição, a culpa não é da Câmara. A culpa é do gestor. Quando uma empresa vai à falência, ninguém diz que a culpa é do estagiário, do administrador, a culpa é de quem manda. E hoje a cidade está assim, e a culpa é do prefeito. Mas vamos esperar que este ano ele tenha um lapso de consciência e melhore. Porque se não melhorar, vereador, Vossa Excelência vai chegar como advogado do diabo. Vossa Excelência fez direito e vai chegar aí. É até pior, porque de vez em quando o diabo fica chateado com o que o pessoal faz no governo. Então, a situação de defesa do governo, eu parabenizo sempre o vereador Ariel, porque defender o governo hoje não é fácil, não. É complicado, é pior do que ser advogado do diabo. Um governo que tira 20% da emenda do professor, não tem exame, fez o maior esquema de fraude em licitação desde o começo da história desse município. É muita coisa que vai estourar por aí. E o que a gente espera, tanto nosso, né, nós tivemos um ano passado aqui de muitos embates, e a gente chega à conclusão de que os embates vão sempre acontecer, mas que tem que ser embates produtivos para a população. E o que nós esperamos é equilíbrio. Equilíbrio tanto da oposição quanto da base do governo. O governo, por exemplo, fez pedidos aqui absurdos, como, por exemplo, o prefeito, e está querendo voltar. Aquela matéria dele ser prefeito até na China, ele quer voltar com aquilo. Ele quer voltar com aquela matéria, quer botar isso na lei orgânica, de que ele pode sair do Brasil e ser prefeito porque ele está ligado no WhatsApp. Então ele resolve tudo pelo WhatsApp. Manda que ele recebe. Se a rede cair, aí nós estamos sem prefeito. Mas se tiver rede até da China, ele pode ser prefeito. Então, essa matéria vai voltar. E aí a gente pede equilíbrio, porque foi uma matéria que expôs a Câmara, expôs o colegiado, expôs todos nós, inclusive está no MP. O que a gente pensa que é simples se transforma numa bola de neve, trouxe uma insegurança jurídica no município absurda. Então, que possamos ter equilíbrio, defender o que é defensável e não defender o que é indefensável. Mas nesta manhã também, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção de todos os vereadores para a situação da Prolagos. O vereador Lohan falou sobre o equilíbrio de pessoas dentro da cidade. Olha, gente, nós não tivemos um caos total em Búzios, porque, graças a Deus, não caiu uma gota do céu. Porque se chove um pouquinho nessa cidade, essa cidade ia explodir de esgoto. Porque ela está explodindo. Nós estamos numa seca danada e o esgoto não para de correr. Mas o esgoto aqui, a coleta é em tempo seco, mas nós estamos na seca, meu amigo. Você chega no Porto da Barra, está saindo um rio de esgoto. Você chega em outras áreas da cidade, está saindo um rio de esgoto. Então, até em conversa com o vereador presidente, o vereador Henrique Gomes,
nós temos que chamar a Prolagos, presidente. A Prolagos tem que dar uma satisfação a esta casa e à cidade, porque nós pagamos uma conta d'água cara. Vai embutido o esgoto lá, a gente já paga o esgoto. E o esgoto está explodindo na cidade. Olha, o que a Prolagos está fazendo com o Búzios é criminoso, pô. É criminoso, é criminoso. É crime ambiental o que ela está fazendo com Búzios. Então a Prolagos precisa ser chamada, o município precisa ser chamado. Eu lembro que o prefeito, no começo do governo, ia enquadrar a Prolagos, não sei o que aconteceu, que ficou quieto. Murchou, falou que ia fazer acontecer e nós não vemos mais nada. Seria muito bom, né? Nós temos aí o secretário de Meio Ambiente, eu nunca tive com ele, só tive aqui nesse plenário. Foi bem colocado o secretário, o pessoal fala que ele recebe bem, mas vamos chamar o secretário também para ele nos dar uma posição, porque hoje nós temos esta cobrança, nós temos obras suspeitas da Prolagos, botaram um geribá de cabeça para baixo, mas nós não sabemos como é que estão essas obras embaixo do chão. Eu não quero aqui fazer nenhum pré-julgamento, mas eu já ouvi gente dizer que essa obra não liga nada a lugar nenhum. E aí? Nós estamos pagando caro, o dinheiro público está sendo aplicado, 5 milhões de obra para não ligar a lugar nenhum. E daqui a 10 anos, 15 anos, esse tipo de conduta da Prolagos vai comprometer o futuro dessa cidade. Esse tipo de conduta da Prolagos vai comprometer as praias que nós temos. Nós somos muito privilegiados. Eu cheguei agora, 2 dias atrás, na Barra de Una, lá na área do vereador Leandro, e tinha tanta gente naquela praia, mas muita gente, pessoal deitado, aquela água bem escura, e o pessoal tomando banho ali, não tinha um buziano. Porque o buziano fala, não, rapaz, essa água aí, quem não conhece não entra. Está acostumado aqui com a praia de Manguinhos, Tartaruga, que a água é clara, é limpa. Ali a gente tem aquela dúvida do Rio Una, do esgoto que sai dali. Mas o turista que vem, ele chega ali, para ele aquilo ali é um paraíso. Aí que eu vi como nós temos privilégio e a gente seleciona bem. Agora, se a Prolagos continuar fazendo o que ela vem fazendo com a cidade, daqui uns dias a gente não tem praia para tomar banho. Eu lamento, mas eu digo, olha, Manguinhos é uma praia que estava se recuperando das pancadas ecológicas que levou, e agora a obra que é importante, vereador Janilson, aquela obra que está sendo feita para tirar o povo do alagamento em Salés da Costa, Rua das Flores, Vieira Câmara, Rua da Linguiça, mas eu temo porque o que está saindo de esgoto ali em tempo seco vai comprometer a praia. A gente tem que começar a pensar e começar a cobrar de quem ganha dinheiro para resolver esse problema, que é a Prolagos, né? Então, é um pedido que eu faço a todos os vereadores, se possível esse mês ainda, ou próximo mês, logo no começo do mês, que convide aqui, chamemos, ou até, né, convoquemos a Prolagos aqui para ela dizer o que está acontecendo com a cidade. Vereador Lohan. Uma parte, vereador. Uma parte concedida, vereador. Vereador Felipe Lopes, Vossa Excelência é muito feliz na colocação, porque talvez não tenha sido incisivo nessa questão da Prolagos, porque abordei a questão do abastecimento de água em alguns bairros, principalmente São José, mas é fato que a Prolagos, ao longo de todos esses anos, tem feito muito pouco, muito pouco, para praticamente não dizer quase nada, no que tange a questão do saneamento básico na cidade. Para solidificar, ou para sugerir, melhor dizendo, o discurso de Vossa Excelência, eu sugiro que a Comissão de Meio Ambiente, e a gente paute isso durante o ano, porque, por conta, o vereador Henrique acaba de colocar aqui das audiências públicas, das comissões, justamente dessa importância para que a gente, muitas das vezes, a gente aborda que isso se torna uma pauta do vereador, mas eu acho que a gente tem que tratar isso como colegiado, para que a gente convoque, sim, aqui o pessoal da Prolagos,
o secretário de Meio Ambiente, trazer o INEA, para que a gente possa discutir isso através de uma audiência pública, convidar os movimentos dentro da cidade. O vereador Henrique acaba sempre abordando aqui, e fica, de certa forma, para a nossa reflexão também, é uma meia-culpa. Parou o esgoto no Rio, Una, parou? Continua, mas o movimento deu uma enfraquecida, né? Então, eu acho que cabe essa reflexão e que a gente possa pautar isso através de uma audiência pública durante o ano. Quero parabenizar pelo discurso, porque é Prolagos, já passou da hora, já foi. Dá uma parte, vereador. Parte, vereador, concedido. Senhor presidente, vereadores de assistência, uma das coisas também que eu ia sugerir aos vereadores, que nós precisamos rever o número de condomínio dentro da nossa cidade. Não dá mais para o cara vir colocar um condomínio com depósito de esgoto e a tendência é ir para a praia. Eu acho que nós precisamos se reunir através da comissão agora, tem Joyce, e nós precisamos, ou o cara tem condições de ter um condomínio em Búzios com tratamento de esgoto, ou então nós temos que parar. Eu acho que isso daí é uma discussão que nós temos que debater, porque o número de condomínio que está vindo para a nossa cidade, que a gente não sabe para onde vai o esgoto, né? Ou então se criar, até teve uma discussão importante aqui sobre a reposição que os condomínios passam para o município. O que ele passa para o município? Ele tira a árvore, né? E daqui a pouco ele devolve a árvore e um montão de esgoto, né? A medida compensatória. Então, nós temos que se reunir isso e criar um regulamento dentro da nossa cidade, porque é muito bonito fazer condomínio e cada dia se cresce mais. E para onde vai esse esgoto? Condomínio, loteamento. Então, isso é uma sugestão que eu acho que tem que ser o coletivo, não adianta um vereador só abraçar isso. Acho que isso daí é uma análise para cada... Não tem como, cara. O cara faz um condomínio, vende uma casa de 500 mil e não tem um tratamento de esgoto. Eu acho que isso daí... Queria até agradecer a parte de Vossa Excelência, mas é para a gente incluir essa discussão. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao vereador Uriel, ao vereador Lohan, pelos apartes que vêm a enriquecer o nosso discurso. Falar, Vossa Excelência, tem um minuto para o fim do discurso, tá ok? Muito bem colocado pelo vereador Lohan sobre a questão desta pauta ser uma pauta de colegiado. Eu acho que esta é uma pauta coletiva, porque todo mundo vai sofrer com a perda do nosso meio ambiente. E também quero agradecer aqui a colocação do vereador Uriel sobre se... como diz, colocar critérios para estes condomínios. Se o cara vem fazer um investimento, ele também tem lá uma estação de tratamento para tratar este esgoto. São coisas que a gente pode estudar, são coisas que a gente pode trazer para a discussão e aderir, porque isso não é uma discussão que a gente tem que ficar mais há anos a fio discutindo o meio ambiente. A gente precisa de ações imediatas, ações imediatas. O que a gente está vendo na cidade em tempo seco já é gritante. Nós precisamos de ações imediatas. Então, senhor presidente, que eu desejo a todos os vereadores, né, um ano legislativo de bastante trabalho. Nós vamos ter muitas discussões este ano e o que nós esperamos é que estas discussões sejam para o benefício da população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Bom, vamos proceder agora com a eleição da comissão permanente. Daremos início à eleição para a composição dos membros das comissões permanentes para o exercício de 2015 e 2016. A votação será pelo procedimento nominal, ou seja, voto aberto, conforme lei aprovada então pelo vereador Adilson da Raza, onde o voto aberto em nosso município. Conforme chamado, o vereador ele declarará o seu voto para ocupante das comissões, que será feito pela ordem. Quero deixar claro e agradecer aos vereadores nessa sessão ordinária, que sem custo zero para a Câmara e para o município, isso, poucas pessoas sabem disso. Tá? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, melhor, liderança. Vou dar uma sugestão para ter uma votação mais tranquila.
ter uma relação das comissões aqui. Seria fundamental se Vossa Excelência lesse e o vereador que fosse contra, né? Mas por se tratar de voto aberto e tem Tá. uma legislação aqui aprovada aqui, seria tudo mais fácil, mais cômodo, mas pelo rito, eu estaria então com isso. Acompanhe a votação. Tá, eu solicito ao segundo secretário que faça, na verdade, anotar os votos. O vereador Leandro. E que no final ele vai dar o resultado. Vamos lá, então. Por ordem. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, concordo. Cadê? Me dá. Onde é que, cara? Acompanha a relação do... Tem que ler tudo, né? Acompanho com a comissão, que é Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Felipe do Nascimento Lopes, vice Gelmires da Costa Gomes Filho, membro, vereador elite do PSDB nessa casa, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, Comissão de Finanças e Orçamento, Lohan Gomes da Silveira, não teria melhor, realmente um dos... tem sido muito incisivo e com a discussão com a sociedade. Parabéns, vereador. Vossa Excelência foi pelo mérito. Então, Lohan, presidente da comissão. Membros Messias Carvalho, também gosta também de discutir muito. E membros de Elmire da Costa Gomes Filho. Comissão de Obras, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, aproveitando também que o amigo do secretário estadual de Meio Ambiente, também do Estado, é importante na discussão. Vice Uriel da Costa Pereira, membro Joyce Lúcia Costa do Santo, Comissão de Educação, Esporte e Lazer, presidente Messias Carvalho da Silva, vice-presidente Leandro Pereira dos Santos e membro Urielzinho da Costa Pereira, Uriel da Saúde. Comissão de Seguridade, também Messias Carvalho, Uriel da Costa e Joyce Lúcia Costa do Santo. Comissão de Turismo e Cultura, vereador Lohan Gomes da Silveira, vereador Messias Carvalho e vereador Leandro. Comissão de Defesa do Direito Humano e do Consumidor, Gelmire da Costa, Joyce Lúcia Costa dos Santos e Felipe do Nascimento Lopes. Comissão de Defesa da Mulher, da Criança, do Adolescente, da Juventude e do Idoso, vereador Joyce Lúcia Costa dos Santos, Messias Carvalho e vereador Genilson Drummond de Pina. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Leandro Pereira dos Santos, presidente, vice-presidente Messias Carvalho e Gelmire da Costa Gomes Filho. Esse é meu voto. Em seguida, o voto de Felipe do Nascimento Lopes. Vossa Excelência. Senhor presidente, acompanha o voto da composição de todas as vereador comissões. Gelmire da Costa Gomes Filho. Acompanho também. Fechado. Vereador Genilson Drummond de Pina. De igual forma, acompanho o voto dos demais. Agradeço a Vossa Excelência. Vereadora Joyce Lúcia Costa do Santo. Acompanho também, senhor presidente. Como voto também o vereador Leandro Pereira dos Santos. Acompanho de igual forma. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Acompanho. Vereador Messias Carvalho da Silva. Acompanho também os E votos. vereador Urielzinho da Costa Pereira. Acompanhe a relação das comissões permanentes de 2015 a 2016. Agradeço a todos e informo que vamos ter um trabalho intensivo durante esse período do ano. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, meu querido. Só que eu esqueci na hora da votação de falar, eu espero que Vossa Excelência, com esse pulso firme aí, consiga fazer com que os presidentes das comissões respeitem os prazos e que a gente consiga colocar as matérias dentro dos prazos. Vossa Excelência, como líder do governo, quando se achar que não esteja, Vossa Excelência encaminha ofício para a presidência, imediatamente eu vou solicitar às comissões que atenda à solicitação do líder do governo. Permite uma questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, irmão. Aproveitando aí a fala do vereador Genilson Drummond de Pina, que fala da condução firme da presidência, no que diz respeito à observância de prazos estabelecidos, no regimento, no caso, apenas para esclarecer aqui que nós estamos na primeira sessão, após a votação do novo regimento, então algumas coisas ainda não estão ajustadas, mas eu estou aqui lendo
o que o regimento fala acerca desses novos procedimentos, então o presidente também vai ter que controlar o uso da tribuna, porque há tempo estabelecido para realização da sessão, tem a leitura das matérias, tem 5 minutos em que vereadores poderão se inscrever para comunicar algo ou discutir a matéria. Posteriormente, tem a possibilidade de 15 minutos para tema livre, qualquer assunto de interesse público, e ainda na ordem do dia poderá ter mais 5 minutos para explicações pessoais. Mas tudo isso terá que acontecer no tempo estabelecido para a realização da sessão. Ou seja, se a gente fizer as contas dos minutos, não dá para todos os vereadores usarem os 5 minutos, não dá para todos os vereadores usarem os 15 minutos. Então, é por isso que o vereador se apresenta à primeira secretaria para que ele seja inscrito. E se o tempo não permitir, depois que 1 ou 2 se inscreveram, nenhum outro poderá se inscrever mais. Por quê? Porque não haverá mais tempo para isso. Então, a partir de agora, porque antes nós tínhamos isso, o vereador falava 15 minutos e todos os 9 poderiam fazer isso. Era assim que era. Agora, pelo que o regimento estabelece, não poderá mais. O uso da tribuna será limitado pelo tempo. Meu amigo... Então, eu acho até, presidente, que isso estimula, estimula o enfrentamento político, porque se houver a possibilidade, alguém poderá ir depois. Se não houver a possibilidade, vai ter que esperar uma próxima sessão. Na verdade, eu vou fazer uma reunião assim que voltar do recesso com todos os vereadores, até porque na sala, aonde vamos determinar e como vai funcionar o critério da mesa. Bom, diante da votação, o vereador Felipe do Nascimento Lopes, que é presidente da Comissão de Obras de Serviço Público, estarei encaminhando a Vossa Excelência ainda hoje um ofício solicitando que Vossa Excelência prepare uma audiência pública o mais rápido possível para discutir o problema do esgoto, enfim, em geral, em nosso município. A Câmara vai começar a preparar seu trabalho. E Vossa Excelência, com certeza, terá todo o apoio dessa presidência para realizar aquilo de interesse da sociedade. Ainda chega na mão de Vossa Excelência ainda um ofício meu solicitando que Vossa Excelência prepare uma audiência pública com urgência para tentar e buscar a solução para esse problema que é caótico em nosso município. Muito obrigado. Bom, solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de resolução 01/2014, promovente mesa diretora. Desculpa, 2015, é que houve uma falha aqui, eu fui junto com a falha. Como é difícil, às vezes você induz a pessoa sem querer, tá vendo? Vamos lá. Projeto de resolução de número 1, de 8 de janeiro de 2015, dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Armação dos Búzios e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Armação dos Búzios será regida por esta resolução, de acordo com os órgãos, funções e os cargos previstos com o quantitativo e a remuneração dispostos em anexo. Artigo 2º, são unidades administrativas da Câmara Municipal de Armação dos Búzios: 1. Procuradoria, 2. Gabinete da Presidência, 3. Controle Interno, 4. Departamento de Administração e Contabilidade, 5. Departamento de Transporte, 6. Departamento Financeiro e 7. Departamento Técnico Legislativo. Parágrafo 1º, no cumprimento das funções das unidades administrativas, os diretores do departamento responderão à presidência através do chefe de gabinete. Parágrafo 2º, o Departamento de Administração e Contabilidade será subdividido nas seções de contabilidade, de compras de serviços gerais e de patrimônio e almoxarifado. Parágrafo 3º, o Departamento Técnico Legislativo será subdividido nas seções de redação, protocolo e arquivo histórico e controle de tramitação de proposições. Artigo 3º, a Procuradoria da Câmara Municipal tem como funções: 1. A representação da Câmara Municipal de Armação dos Búzios em juízo ou fora dele. 2. O despacho nos processos administrativos quando houver exigência legal. 3. A assessoria na formulação de convênios, contratos, termos e outros documentos que disponham sobre obrigações da Câmara Municipal. 4. A defesa dos atos e prerrogativas da Câmara, da mesa diretora ou dos seus membros. 5. O preparo de informações a serem enviadas ao Poder Judiciário nos casos de mandado de segurança, ação popular, arguição de inconstitucionalidade ou de qualquer outra medida judicial, quando solicitado. 6.
a orientação jurídica nos inquéritos administrativos e nas licitações. 7, a assessoria jurídica nas funções administrativas e legislativas da Câmara Municipal. 8, emitir pareceres jurídicos sobre matérias referentes ao processo legislativo. 9, dirimir questionamentos sobre as disposições do regimento interno e da lei orgânica municipal. E 10, o desempenho de outras atribuições correlatas. Artigo 4º, o Gabinete da Presidência tem como funções: 1, coordenar os trabalhos administrativos e a comunicação entre todos os departamentos. 2, assessorar o presidente em suas relações político-administrativas com a população, órgãos e entidades públicas e privadas. 3, preparar a pauta de assuntos a serem discutidos nas reuniões em que deva participar o presidente. 4, receber e preparar a correspondência do presidente. 5, preparar o expediente a ser assinado ou despachado pelo presidente. 6, coordenar os contatos do presidente com órgãos e autoridades, bem como preparar sua agenda diária. 7, organizar e manter registros, arquivo de documentos e papéis de interesse do presidente. 8, transmitir aos dirigentes e servidores da Câmara as ordens e os comunicados do presidente. 9, promover as medidas necessárias à realização de viagens do presidente. 10, controlar a tramitação de documentos e processos de interesse do presidente. 11, assessorar o presidente em assuntos que lhe foram designados, bem como atender as pessoas por ele encaminhadas, orientando-as ou marcando-lhes audiência. 12, desenvolver programas de visitação de alunos de estabelecimentos de ensino às dependências da Câmara, expondo sobre sua organização e seu funcionamento e a importância da representação exercida pelos vereadores. 13, desenvolver outros programas com vistas a promover o nome da Câmara através da integração da comunidade com os trabalhos legislativos. 14, promover a realização das atividades de cerimonial da Câmara. 15, promover a realização das atividades de divulgação, imprensa, relações públicas da Câmara, dirigindo e supervisionando o sistema de informações acerca dos serviços do Legislativo Municipal. 16, organizar os registros relativos às audiências, visitas, conferências e reuniões de que deva participar ou em que tenha interesse o presidente da Câmara. 17, apreciar as relações existentes entre a Câmara e o público em geral, propondo medidas para melhorá-las. 18, programar solenidades, expedir convites e anotar as providências que façam necessárias ao fiel cumprimento dos programas. 19, providenciar a cobertura jornalística das atividades e de atos de caráter público da Câmara. 20, providenciar junto à imprensa a publicação, retificação e revisão dos atos da Câmara Municipal. 21, exercer outras atividades correlatas. Artigo 5º, o controle interno tem como atribuições: 1, avaliar o cumprimento das metas previstas para a execução dos programas de governo e do orçamento do Poder Legislativo Municipal. 2, analisar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, administrativa, financeira e patrimonial da Câmara Municipal. 3, exercer o controle das operações, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Legislativo Municipal, verificando contratos, convênios, ajustes, acordos e empenhos. 4, alertar formalmente o presidente da Câmara Municipal para que instaure tomada de contas especiais, sempre que tiver conhecimento de omissão no dever de prestação de contas por parte dos responsáveis por qualquer movimentação financeira, bens e valores públicos das unidades do Poder Legislativo Municipal. 5, alertar formalmente ao presidente da Câmara Municipal para que sejam adotadas providências quanto a fatos ocorridos de malversação de verbas, bens e valores públicos, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou prejudicial às finanças da Câmara Municipal, bem como nos casos de concessão de quaisquer benefícios que resultem em danos ao erário municipal. 6, alertar formalmente o presidente da Câmara Municipal, garantindo o cumprimento da legislação de determinações e sugestões do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como pedidos de informações solicitados. 7, efetuar as prestações de contas definidas em lei. 8, elaborar e encaminhar ao Tribunal de Contas Estadual relatórios de gestão fiscal, bem como toda e qualquer documentação exigida pelos órgãos competentes. 9, o desempenho de outras funções afins, sem prejuízo daquelas específicas previstas na legislação competente. Artigo 6º, o Departamento de Administração e Contabilidade é o órgão responsável por: 1, executar o controle funcional através de registro, incluindo o cálculo da folha de pagamento do pessoal e contribuições fiscais e previdenciárias correspondentes. 2, coordenar as atividades relativas ao recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento de todos os processos administrativos, bem como o serviço de protocolo. 3, desenvolver os recursos humanos no que se refere à capacitação e treinamento, incluindo análise de desempenho. 4, controlar os serviços de manutenção e limpeza da sede da Câmara Municipal.
5. Realizar os atos necessários à abertura de processo de aquisição de todos os e quaisquer materiais, incluindo a verificação dos custos e ônus decorrentes, bem como a execução de tais compras. 6. Expedir correspondência e emitir pareceres em processo sobre assuntos de sua competência. 7. Elaborar os serviços de contabilidade da Câmara Municipal, traçando planos de contas, sistema de livros, documentos e métodos de escrituração para possibilitar o controle contábil orçamentário. 8. Elaborar a análise e a classificação contábil dos documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Câmara Municipal. 9. Executar, registrar e observar o orçamento das diversas unidades da Câmara Municipal, elaborando empenhos e ordem de pagamento de despesas em face da existência de saldo nas dotações específicas. 10. Registrar os repasses do Poder Executivo. 11. Supervisionar os trabalhos de análise e conciliação de contas, registrando os respectivos saldos. 12. Elaborar balancetes mensais, bem como outros demonstrativos contábeis, apresentando resultados totais ou parciais da situação patrimonial, econômica e financeira da Câmara Municipal. 13. Instruir processos dentro de sua área de competência e implantar métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis. 14. Implantar controles e registros que auxiliem aos trabalhos do controle interno e externo. 15. Supervisionar o arquivo de documentos contábeis. 16. Executar a classificação e numeração dos bens permanentes de acordo com as normas de codificação. 17. Manter atualizado o arquivo de documentos de inventário com o registro dos bens móveis da Câmara. 18. Providenciar a confecção de plaquetas de identificação dos bens permanentes. 19. Preparar o termo de responsabilidade relativo aos bens permanentes. 20. Elaborar mapas relativos a cada unidade da Câmara com o movimento de incorporação de bens móveis, o saldo do mês anterior e as baixas existentes. 21. Fazer o levantamento periódico dos bens móveis da Câmara, encaminhando ao diretor do departamento. 22. Proceder à conferência da carga respectiva dos órgãos, através de visitas periódicas de inspeção e, quando houver substituição dos dirigentes dos mesmos, informando quanto a desvios e faltas de bens eventualmente verificados. 23. Promover o recolhimento do material inservível ou em desuso e providenciar redistribuição, recuperação ou alienação. 24. Executar outras atribuições correlatas. Artigo 7º. O Departamento de Transporte é o órgão responsável por 1. Programar, organizar, dirigir e supervisionar as atividades referentes à distribuição, manutenção, conservação e controle de utilização dos veículos da Câmara. 2. Programar, dirigir e supervisionar as atividades de manutenção preventiva dos veículos da Câmara, tais como os serviços de abastecimento, lavagem, lubrificação, borracharia e normas operacionais. 3. Manter o controle de veículos quanto a uso, gasto e depreciação. 4. Dirigir as atividades de padronização da frota de veículos da Câmara. 5. Promover o recolhimento e o conserto dos veículos acidentados, quando for o caso. 6. Determinar os estoques máximo e mínimo de peças e acessórios de utilização frequente na manutenção de veículos da Câmara. 7. Assessorar nas operações de compra e alienação de veículos e respectivos equipamentos e peças. 8. Zelar pela regularidade da documentação dos veículos e da situação dos motoristas da Câmara em face das normas de trânsito em vigor. 9. Fazer observar as normas e os prazos estabelecidos nos contratos de seguro dos veículos da Câmara. 10. Promover a elaboração de quadros demonstrativos mensais por veículo e por repartição dos gastos de combustível e lubrificantes, reparos de peças e mão de obra. 11. Manter sob segurança a guarda de pneus, peças, ferramentas e demais materiais utilizados. 12. Promover os serviços de vigilância e guarda dos veículos da Câmara. 13. Controlar o uso e a guarda de acessórios móveis. 14. Executar outras atribuições afins. Artigo 8º, são atribuições do Departamento Financeiro. 1. Guarda e confecção de cheques, os quais serão assinados juntamente com o presidente da Câmara para a execução das ordens de pagamento autorizadas pelos ordenadores de despesa. 2. Proceder à conciliação bancária. 3. Organizar os serviços de tesouraria da Câmara Municipal, traçando planos de contas, sistemas de livros e documentação. 4. Manter atualizadas as informações sobre o movimento bancário das contas da Câmara Municipal. 5. Emitir relatórios e pareceres concernentes aos processos no Departamento Financeiro. 6. Executar outras atribuições correlatas. Artigo 9º. O Departamento Técnico Legislativo é o órgão responsável por 1.
programar, coordenar e supervisionar a execução das atividades necessárias de apoio ao processo legislativo, de apoio às comissões permanentes e temporárias da Câmara, bem como das atividades de protocolo e expediente legislativo e de arquivo e documentação legislativa. 2. Controlar e arquivar publicações referentes às leis, resoluções e todos os atos administrativos da Câmara Municipal. 3. Elaborar certidões mediante solicitação da presidência da Câmara. 4. Transcrever as atas das sessões da Câmara Municipal sob a supervisão da primeira secretaria da mesa diretora. 5. Zelar pelos livros de atas de oradores inscritos e de presença dos vereadores. 6. Arquivar documentos e discursos inseridos em atas. 7. Sonorizar as sessões plenárias na Câmara Municipal. 8. Promover a gravação das sessões. 9. Zelar pelos equipamentos de som. 10. Acompanhar e registrar as ocorrências oriundas das sessões legislativas. 11. Instruir processos administrativos quando encaminhados. 12. Assessorar na elaboração de ofícios, atos e assinaturas das deliberações plenárias. 13. Expedir convocações. 14. Supervisionar o arquivo legislativo da Câmara Municipal. 15. O desempenho de outras atividades correlatas. Artigo 10. Fica criado o quadro de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, destinados às funções de direção, chefia e assessoria, com o seu quantitativo e remuneração previstos no anexo. Parágrafo 1º, são cargos de direção: 1. Procurador-geral, 2. Chefe de gabinete, 3. Controlador, 4. Diretor do Departamento de Administração e Contabilidade, 5. Diretor do Departamento de Transporte, 6. Diretor do Departamento Financeiro, 7. Diretor do Departamento Técnico Legislativo. Parágrafo 2º, são cargos de chefia: 1. Subprocurador-geral, 2. Chefe da Seção de Patrimônio e Almoxarifado, 3. Chefe de Seção e Contabilidade, 4. Chefe de Seção de Compras, 5. Chefe de Seção de Serviços Gerais, 6. Chefe de Seção de Redação, Protocolo e Arquivo Histórico, 7. Chefe de Seção de Controle e Tramitação de Proposições e 8. Chefe de Comunicação. Parágrafo 3º, são cargos de assessoria: 1. Assessor da Presidência, 2. Assessor parlamentar, 3. Assistente parlamentar. Artigo 11. Os cargos de direção previstos no parágrafo 1º do artigo 13 têm como atribuições: 1. Dirigir os trabalhos dos departamentos, garantindo a execução das funções estabelecidas nessa resolução e o bom andamento dos trabalhos administrativos, dando suporte à mesa diretora e à presidência. 2. Avaliar o desempenho dos servidores sob o seu comando. 3. Emitir relatórios mensais dos trabalhos executados pelos seus departamentos. 4. Comunicar à mesa diretora quaisquer ocorrências que possam comprometer a execução das funções do departamento. 5. Alertar ao presidente da Câmara quanto aos prazos legais e contratuais. 6. Demais atribuições correlatas. Artigo 12. São atribuições dos cargos de chefia previstos no parágrafo 2º do artigo 13. 1. Acompanhar a execução dos trabalhos administrativos de competência da seção ou departamento a que esteja alocado. 2. Auxiliar os diretores na execução das funções do seu departamento. 3. Prestar todas as informações necessárias para que os diretores possam elaborar os relatórios previstos no inciso 3 do artigo anterior. 4. Dar ciência aos diretores de quaisquer ocorrências que possam comprometer a execução dos trabalhos, inclusive quanto à prática de atos praticados por servidores que sejam passíveis de responsabilidade funcional. 5. Demais atribuições correlatas. Artigo 13. Os cargos previstos no parágrafo 3º do artigo 13 têm por atribuições a supervisão e o assessoramento na realização das tarefas pertinentes aos gabinetes parlamentares de ordem política e de relacionamento com os demais órgãos da administração pública municipal, estadual e federal. Artigo 14. As rotinas de trabalho e a alocação dos servidores nos departamentos serão fixados em atos emitidos pela mesa diretora. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde 1º de janeiro de 2015. Artigo 16. Revogam-se as disposições em contrário. Armação dos Búzios, 8 de janeiro de 2015. Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Messias Carvalho da Silva, primeiro secretário. Leandro Pereira dos Santos, segundo secretário. Feita a leitura do projeto de resolução de número 1 de 2015, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Quero discutir, vereador Genilson Drummond de Pina. Senhor presidente, demais vereadores, assistência
Meu cordial boa tarde, mais uma vez. Senhor presidente, nós já havíamos falado lá dentro a respeito de algumas coisas que a gente não concorda com a nova administração, com esse novo quadro da administração. Embora a gente saiba que o Estado e os municípios, pela dificuldade que vai ter ao longo desse ano de 2015, já está apontando para déficit, já está apontando para problemas, Vossa Excelência começou bem, que realmente o caminho é esse, é cortar gastos, é ver onde tem os problemas e realmente enquadrar o orçamento dentro daquilo que pode se fazer. E eu quero deixar claro que eu não sou contra, eu estava até pensando aqui, e teve uma certa vez aqui que um vereador, não me lembro, não me recordo agora, falou que da abstenção. Pô, mas não devia haver abstenção. O vereador vota a favor ou contra. E a abstenção, e na época eu falei para ele, se eu não me engano, foi para o vereador Evandro. A abstenção, às vezes, ele vem a calhar no momento desse, onde o vereador ele não é contrário à matéria, mas ele não concorda com a forma que ela está sendo colocada. Então, a abstenção ela vem exatamente para isso, para que o vereador tenha essa opção, porque ele não é a favor da forma que está sendo colocada e não é contra. E aí ele teria que votar contrário ou a favor. Então, tem a abstenção. E o vereador Messias Carvalho não leu o anexo, que é a última, página 8, que é a última, que fala aqui dos valores dos cargos. E, repito, eu não sou contra a alteração administrativa, ela tem que existir, cada presidente com a mesa vê a forma de administrar e tem que enquadrar mesmo, porque senão não consegue fechar. E não sou contra nada. Agora, a forma com que está sendo colocado é que eu discordo, porque na minha leitura não houve um critério de análise para redução e acréscimo de cargos, de valores de cargos. Por exemplo, o secretário-geral 5.068 e agora 5.100. É um valor pequeno, mas houve um aumento. Esse aumento em relação ao cargo, ele está embasado em quê? Qual o índice que foi encontrado para esse aumento de 1%, 2%, e, em outro caso, 20%, 15%, 10%, quer dizer, valores totalmente diferentes. Então, a gente sempre questionou. Uma outra coisa também que é administrativo, mas que está dentro da contratação administrativa, é que eu fui informado que os funcionários não vão ser nomeados no mês de janeiro. A Câmara está em recesso, mas os gabinetes eles continuam funcionando, até mesmo para que os assessores possam estar elaborando projetos, pesquisando, para que em fevereiro, então, ele já entre com as propostas. Coisa que não vai poder fazer, o vereador vai ter que fechar o gabinete, porque se o funcionário não vai receber no mês de janeiro, obviamente ele não vai trabalhar. Então, quer dizer, mas teve alguns que vão dar sequência, que vão continuar, receberam a rescisão. A rescisão é um direito do trabalhador, independe do salário dele. E a gente até foi falado, o vereador Felipe hoje lembrou, que foi feita uma redução que, aliás, nem foi feito, foi contratado com 20% a menor, não foi, vereador, em relação à educação. E, no passado, foi feita aqui também uma redução de 20%, e nós, na época, entramos no Ministério Público com uma representação e, posteriormente, teve que devolver esses valores para os funcionários. Então, é uma questão que fica em aberto aí, e, por esse motivo, repito mais uma vez, não sou contra a reforma administrativa, ela tem que ser feita e tem que reduzir mesmo. Agora, pela forma com que está sendo feito, na minha opinião, sem critério
de avaliação nenhuma, não foi mostrado nenhum índice. Quando você faz uma redução, você tem que apontar os problemas. Quando faz um acréscimo de salários, está aumentando o salário do servidor, você tem que apontar de onde vai sair esse recurso para poder suprir aquela necessidade. E da mesma forma, quando você está reduzindo, você tem que dizer o porquê. Ultrapassou o limite prudencial. Enfim, várias explicações têm que ser dadas. Em que vai ser usado esse recurso que vai sobrar? Vai ter uma sobra. Aonde vai ser aplicado isso? De que forma? Então, por esse motivo, eu vou me abster da votação por entender que a estrutura, em relação a percentual de acréscimo e decréscimo salarial, eu não vejo embasamento e não foi mostrado nenhum índice da onde a gente vai tirar. Pode-se falar, mas aqui é o cargo. É o cargo, mas, por exemplo, o cargo de assessor, ele vai continuar, a não ser que o vereador mude o assessor. Se não mudar, ele vai continuar. Então, é um trabalho contínuo. Ele saiu dia 31 de dezembro, mas ele volta no mesmo cargo com redução salarial. Então, é uma questão até, embora o artigo 7º da Constituição fale que, nesse caso da irredutibilidade salarial, não se aplica aos comissionados, mas é uma questão que é questionável até na Justiça do Trabalho. Então, fica aqui a minha opinião e vou me abster da matéria. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Solicito o vice-presidente que assuma para mim discutir a matéria. Para discutir, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência presente, meu caro vereador Genilson, Vossa Excelência já foi presidente dessa casa. Todos nós sabemos, aliás, um bom presidente. Agora, cada presidente tem a sua prerrogativa. Aquele que não estiver satisfeito, que vá para a justiça. A questão a casa existia um inchaço administrativo. E não comportava, o orçamento não comporta. O orçamento de 6 milhões e 100 que o vereador Leandro teve, caiu para 5.900. 5.900, porque o governo não teve a capacidade de arrecadar, porque cada município, a todo ano, qualquer município, ele aumenta de 10% a 20% na sua arrecadação. E aqui em Búzios foi o contrário. E isso surgiu na Câmara. Então, Vossa Excelência, eu não discordo, é um direito de Vossa Excelência se abster ou não, mas a administração é minha, eu tenho a prerrogativa e tenho o direito de fazer, dentro de um contexto, de um colegiado, onde se discutiu, onde está se implantando, fizemos com o corpo técnico desta casa, avaliação ponto por ponto. O que não dá é cada presidente que entra aqui aumenta 10, 15 cargos. Vossa Excelência aumentou quando assumiu aqui. Então, nós estamos reduzindo, está sobrando para mim, está redução de cargo, que aliás, para enquadrar no orçamento da Câmara. Então, Vossa Excelência, me desculpa, está sendo um pouco incoerente. A sua incoerência não vai me afetar em nada, até porque também eu estou consciente e a minha assessoria tem me dado respaldo com relação a isso. Então, eu vejo que eu não vejo nenhum problema, até porque eu teria que, no valor que estava, reduzir de 15 a 20 cargos, e Vossa Excelência foi contra. Então, eu enquadrei para não diminuir o número de assessores e prejudicar o andamento da casa. Então, Vossa Excelência, de que me desculpa, meu amigo, mas está sendo um pouco incoerente com relação a esse pensamento, que também eu compreendo e respeito, Vossa Excelência. Fomos vereador junto, Vossa Excelência presidente, em composições diferentes, eu candidato, também Vossa Excelência candidato, ganhou e venceu, trabalhamos junto, fizemos um trabalho brilhante junto, então eu espero que Vossa Excelência seja recíproco, como fui com Vossa Excelência no passado. Muito obrigado. Continua a discussão.
Não havendo quem queira discutir, por constar um requerimento de urgência, solicito o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento de número 1 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, vereadores que este subscrevem, atendendo tudo mais do que determina o interesse público e com o que dispõe o artigo 88 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerem a douta mesa, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial, junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, na apreciação do projeto de resolução de número 1 de 2015. Sala das Sessões, 8 de janeiro de 2015. Assinam o requerimento os vereadores Messias Carvalho da Silva, Leandro Pereira dos Santos, Joyce Costa, Jean Mires e Lohan Silveira. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em discussão o requerimento. Em votação. Aquele que for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão por 10 minutos para emitir parecer. E quero informar depois eu quero falar contigo. Sempre fala. Obrigado. Dentro de 5 minutos, suspendo a sessão para emitir parecer. Entendeu? Primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Vereadora Joyce Luz da Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Ronaldo Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada número regimental, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes. Havendo no regimental, reabra a sessão na presença de Deus. Solicito o primeiro secretário fazer a leitura do parecer do requerimento de urgência, Questão de ordem, senhor presidente. de número 01/2015. Questão de ordem, vereador Messias. Solicito que registre a presença do vereador Messias Registrado. Carvalho e leitura do parecer. Sim. Solicito, Vossa Excelência, antes, porém, que faça a leitura do ofício do presidente encaminhado à comissão, ao presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Saneamento. Armação dos Búzios, 8 de janeiro de 2015, memorando número 4 de 2015, ao presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente, ilustríssimo senhor vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência, como presidente da comissão, tendo em vista as denúncias feitas no uso da tribuna em sessão extraordinária do dia 8/1/2015, referente a despejo de esgoto nas praias do município de Armação dos Búzios, convocar audiência pública para apurar as questões mencionadas, convidando os órgãos competentes, sendo que nos cumpre até o presente momento, renovamos os protestos de elevada estima e consideração. Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Então, agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer do requerimento número 01/2015. Essa audiência é em janeiro, não. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de resolução de número 1 de 2015. Parecer as comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, reunidas por força do requerimento de urgência especial de número 1 de 2015, que solicita discussão única, constataram que a presente proposição tem por escopo alterar a estrutura de cargos em comissão da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Nesse sentido, considerando que a referida alteração é a atribuição privativa do Poder Legislativo e que o tipo normativo é o adequado, atendendo plenamente aos preceitos constitucionais e legais, bem como a proposição reduz os gastos
com a folha de pagamento dos servidores, opinamos pela aprovação do presente projeto de resolução. É o parecer submetendo ao soberano plenário. Armação dos Búzios, 8 de janeiro de 2015, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Felipe do Nascimento Lopes, presidente, membros Geomires da Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos, e pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Lohan Gomes da Silveira, presidente, e membros vereadores Messias Carvalho da Silva e Gemílios da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão. Aquele que for favorável, permaneça como estão. Só para registrar minha abstenção mais uma vez. Quero registrar também na votação que Vossa Excelência não falou, mas continuou também na abstenção, no encaminhamento do requerimento. Só para registrar que Vossa Excelência esqueceu de registrar. Obrigado. Bem, não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, essa presidenta encerra a presente sessão em nome de Deus. A todos um bom final de semana. Obrigado, um abraço.